O que dizer, né, gente? O que dizer? Momento de absoluta tristeza, né? Uma Copa que é uma Copa que foi ruim, né? Desde o primeiro jogo, o Brasil não passou confiança desde o primeiro jogo. O Brasil não jogou bem desde o primeiro jogo. Pegou dois adversários fracos depois, por isso que ganhou, e se complicou para ganhar do Japão. Essa que é a verdade. E hoje pegou um adversário um pouco mais organizado, um pouco mais bem treinado, com jogadores um pouco melhores, foi eliminado. A seleção, e eu falo isso faz tempo já, eu sou um fanático pela seleção, eu sempre vou ser. Não tanto quanto eu sou fanático pelo Santos, mas eu sou fanático pela seleção e sempre vou ser. E sempre que eu posso, eu falo aqui nos vídeos, e vou falar de novo. Essa seleção, desde a Copa, quer dizer, desde 2002, né? Não, desde 2002 não. Há pelo menos 16 anos, desde 2010. 2010, que eu tô com essa camisa do Kaká aqui, de 2010. 2010 foi a última seleção decente que a gente teve. 2010 foi a última seleção decente que a gente teve. De 2010 para frente, a gente não tem jogadores no Brasil que resolvam. A gente tem jogadores que pipocam na seleção. Pipocam. Essa é a verdade. O Vinícius Júnior nessa Copa foi bem. Individualmente ele foi bem. Fez os gols dele e tal. Ótimo, que melhorou, né, um pouquinho. Só que assim, ele é um cara que, porra, ele erra domínio de bola, gente. O cara erra domínio de bola, é isso que eu falo. O cara erra domínio de bola, porra. O cara erra domínio de bola. Como é que um cara que erra domínio de bola pode jogar na seleção? E olha que ele foi um dos principais, para vocês verem o nível de ruindade que tá a seleção. Esse Bruno Guimarães, o que que esse cara fez? O que que esse cara fez no futebol para ele jogar duas Copas do Mundo? Ele jogou duas, é a segunda Copa do Mundo dele. É a segunda Copa. O que que ele fez no futebol? O que que ele joga para jogar duas Copas do Mundo? Fala para mim. O que que o Paquetá joga para jogar? Acho que essa é a segunda ou terceira Copa do Mundo dele. O Alisson é a terceira Copa do Mundo do Alisson. É a terceira Copa do Mundo do Alisson. Não teve culpa nos gols, tudo bem, mas toda bola que vai no gol entra. É chama gol. É chama gol. O Brasil tomou gol todos os nos jogos mais importantes, tomou gol. É chama gol. O goleiro que chama gol não pode estar na seleção. Um volante como o Bruno Guimarães não dá para jogar na seleção. Paquetá não dá para jogar na seleção. Danilo, gente. E essa tá na conta do treinador, porque o Danilo foi o primeiro a ser garantido na Copa. Danilo, um cara que eu tenho muito respeito, porque me deu uma alegria assim fora do normal em 2011. Mas já faz 15 anos. Faz 15 anos. Isso. Faz 15 anos aquele jogo da Libertadores. E faz um bom tempo já que o Danilo não joga nada. Como é que o técnico, depois que o Wesley se machuca,
não convoca um lateral direito e deixa o Danilo para fazer a função. O trabalho do técnico é ruim. Ele é muito bom? É. Ele é genial? É. Nenhum técnico tem o currículo que ele tem. Não se chega onde ele chegou se ele não fosse bom. Bom ele é, e ele é muito bom. E tem que dar tempo para trabalhar, gente. Tem que dar tempo para trabalhar. Isso é uma coisa. Agora, se fosse um técnico brasileiro, tava todo mundo execrando o cara. Se fosse o Dorival, tava todo mundo execrando o cara. O trabalho do Ancelotti é igual ou até pior do que o Dorival. Mas é o Ancelotti, né? Aí a imprensa, boa parte da imprensa não vai falar nada. Mas o trabalho dele é péssimo. A gente veio para essa Copa mal preparado, com um ciclo muito ruim. Muito ruim. Desde 2023 a gente teve 3 treinadores, gente. Nós tivemos 3 treinadores na seleção desde 2023. Treinadores com ideias completamente diferentes um do outro. Agora, o que tem que acontecer? Tem que dar 4 anos para o Ancelotti, para ele montar um time e preparar bem esse time para a Copa de 2030. Assim, que nem outra coisa. Como é que o cara convoca o Casemiro? Como é que o cara convoca o Casemiro? Não tem essa de jogador de confiança, gente. Ah, é jogador de confiança do treinador. Não existe isso. Numa Copa do Mundo não existe essa coisa. Não existe. Tem que convocar quem tá melhor. O Casemiro não joga há quanto tempo? Porra, o Casemiro não joga há quanto tempo? Há pelo menos 2 temporadas ele não joga nada. Nada. O que ele jogou no Manchester United? E eu vejo a Premier League. Eu vejo o campeonato inglês. Ele não jogou nada. Em muitos momentos, nem titular ele era. Casemiro, Paquetá. Como é que o Paquetá foi o nosso meia nessa Copa? Fala pra mim. Aí a imprensa ficou discutindo se o Neymar tinha ou não que ir. Com essa seleção, vocês acham mesmo que o Neymar não tinha que ir? E ele ainda fez o último gol do Brasil na Copa. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, nesses próximos 4 anos, montar um time, já sem o Neymar, porque ele falou que essa Copa é a última dele, então não tem jeito. Espero que ele cumpra o contrato dele aqui no Santos e depois pare de jogar e encerre essa história linda que ele fez no futebol. Infelizmente não conquistou uma Copa do Mundo, mas isso acontece, ele não joga sozinho. Mas durante 12 anos ele carregou jumentos nas costas pela seleção brasileira. O Neymar, ele tá jogando na seleção desde 2010. E ele é o melhor jogador do Brasil desde 2010. Eu falei 12 anos, né? Há 16 anos ele é o melhor jogador do Brasil. Olha o nível que tá a nossa seleção. Mas obrigado, Neymar. Você fez muito pela seleção. Tem história na seleção. Tem 2 títulos pela seleção. É o maior artilheiro. Então, não tem. A gente não tem que ficar discutindo agora a história do Neymar na seleção, porque a história ele tem. História ele tem.
Se ele tivesse jogado a Copa de 2010, muito provavelmente o Brasil teria sido campeão. Era o começo dele e tal, 17 anos, mas podia ter jogado a Copa de 2010. Imagina ele com aquela seleção, gente. Imagina o Neymar com aquela seleção. Agora, esquece o passado. Vamos esquecer o passado e vamos focar no presente e no futuro. Agora a gente tem que pensar na seleção sem o Neymar. O Neymar fez o papel dele, tentou de todas as formas. Então agora a gente tem que olhar para frente. É o seguinte, o trabalho do treinador é completamente questionável. Vejam bem, eu não estou questionando a qualidade dele, mas o trabalho dele na seleção é questionável demais. Questionável demais. A CBF não vai cobrar ele, a maioria da imprensa não vai cobrar, porque ele é quem é, né? Mas o trabalho dele é ruim, é péssimo, é um dos piores trabalhos que eu já vi. O Dunga fez um trabalho melhor que ele. Muita gente falava mal do Dunga, mas o Dunga foi o último cara que fez um trabalho decente na seleção. Vamos falar desses jogadores agora, né? Sabe, tem que ter cara de personalidade na seleção. Esses caras não têm personalidade. Olha o Rafinha. O Rafinha voltou hoje, estava machucado, mas olha o Rafinha. Olha a falta de personalidade do Rafinha, gente. Olha o Paquetá. Olha o Danilo, o Casemiro, Bruno Guimarães. É uma seleção recheada de jogadores comuns. Então, assim, como é que a gente faz? Agora, não tem mais o Neymar. Agora o Vini vai ter que assumir a responsabilidade, né? Agora o peso vai estar todo nas costas dele. Porque ele, para muita gente, apesar de eu não gostar dele, eu já deixei isso muito claro aqui, apesar de eu não gostar dele, para muita gente ele é o principal jogador da seleção. Agora eu quero ver como é que ele vai lidar com isso. Eu quero ver agora. Agora tá na sua mão, Vini. Agora você tem que assumir a responsabilidade. Eu quero ver. Eu tenho certeza que muita gente que falava mal do Neymar, que reclamava do Neymar, agora vai sentir na pele o que é ter um protagonista limitado que nem é o Vini Júnior. Espero que o Rodrigo se recupere bem e volte para a seleção. O Estevão também vai se recuperar, vai voltar bem para a seleção. Mas agora é o seguinte, o Ancelotti tem que montar um time com o Estevão, com o Rodrigo. Tem que, durante esses 4 anos, tem que reavaliar jogadores, testar jogadores e ajeitar o time para a Copa de 2030. Mas é uma vergonha. A Copa que o Brasil fez foi uma vergonha, né? A Copa que o Brasil fez foi um escárnio, né? Sabe? Olha o pênalti que esse Bruno Guimarães bateu hoje. Esse cara não pode jogar na seleção, gente. Como é que um cara desse tá jogando a segunda Copa do Mundo? O Alisson não pode aparecer mais na seleção. Agora tem que olhar para frente.
tem que tirar esses caras da seleção, né? Esses caras que eu tô falando aqui durante todo o vídeo, tem que reformular totalmente o time, tem que fazer um trabalho decente durante 4 anos. Agora a gente vai ver o trabalho do Ancelotti. Porque, porra, ele teve um ano só, também não é tempo suficiente para ajeitar um time, para preparar o time para uma Copa, mas agora ele vai ter tempo. Agora ele vai ter um ciclo inteiro. Agora a gente vai ter que ver o técnico diferenciado que ele é. Mas que triste, gente. Que triste. Que Copa decepcionante do Brasil. Nossa. Que Copa decepcionante do Brasil. Essa foi a pior de todas, cara. Foi a pior de todas. Porque em nenhum momento, o Brasil passou confiança e mostrou que podia chegar longe nessa Copa. Em nenhum momento. Isso é vergonhoso. Nós somos a seleção brasileira, gente. Nós somos pentacampeões do mundo. A gente não pode ter jogadores como o Bruno Guimarães, como o Vini Júnior. A gente não pode ter esses caras. Mas agora, né? Por exemplo, o Vini Júnior, como eu falei, vai ser o principal jogador da seleção agora. Agora a gente vai ter que montar um time em torno dele, né? Mas eu confio no trabalho do Ancelotti, apesar dele estar fazendo um trabalho pífio nesse um ano que ele está à frente da seleção, apesar dele estar fazendo um trabalho horroroso, eu confio nele. Eu acho que ele pode, com um ciclo bom, com um ciclo bem feito, a gente pode chegar bem mais forte na Copa de 2030. Mas a vida continua, né, gente? Agora a gente tem que trabalhar amanhã, eu vou trabalhar amanhã, né? Todo mundo aqui vai trabalhar. E é isso. Agora é esperar 2030 para ver o que acontece. Mais uma Copa completamente decepcionante e completamente horrorosa do Brasil, infelizmente. Mas essa geração é muito ruim. Muito ruim. Nossa, essa geração é muito ruim. Bom, mas em 4 anos podem surgir mais jogadores. Vão surgir mais jogadores, certamente. E agora é esperar, né? Esperar até 2030. Vamos ver, tá? Um abraço para vocês e tamo junto. Até mais. Agora voltamos às nossas atenções aqui no canal pro Santos Futebol Clube, tá? Um abraço.